Estamos de regresso após este curtíssimo intervalo. Recordo que hoje ainda vai aqui poder partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho relacionado com psiquiatria ou também depressão, e para isso deve se inscrever através do número de telefone 22-508-3297 ou partilhar connosco também toda esta informação por escrito, utilizando o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, porque, claro, também pode esclarecer a sua dúvida relacionada então com este tema que aqui vamos explorar nos próximos minutos, ou esta especialidade de psiquiatria. Isto porque vamos conhecer um tratamento inovador na depressão resistente. O tratamento da depressão, já sabemos, é individualizado, mas uma percentagem significativa de doentes evolui então para formas resistentes ao tratamento, e vamos também perceber como é que isto acontece e porquê que acontece. Está connosco o Dr. Filipe Malheiro, médico psiquiatra, a quem agradeço a presença, Sr. Doutor. Muito obrigada por juntar-se a nós também e depois ajudar os nossos telespectadores. E de facto há alguma ansiedade em conhecermos este tratamento, não é? Porque ainda bem que agora podemos falar de depressão. Estávamos aqui precisamente durante o intervalo a dizer que esta pandemia permitiu que a saúde mental fosse tema de conversa numa mesa de café, algo que antes não acontecia. Como é que se caracteriza então esta doença, depressão, para depois conseguirmos perceber os efeitos positivos deste tratamento? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. A falar sobre psiquiatria, de facto a área de qual eu sou um completo fã e adepto. E sim, estávamos a falar antes de entrarmos no ar que a única coisa positiva da pandemia foi, de facto, claro, começarmos a falar sobre saúde mental, porque as pessoas começaram a notar mais na pele muitos sintomas, claro, de falta de saúde mental. E começou-se a falar no nosso país, sem grandes tabus, acerca disto. Relativamente à depressão propriamente dita, ela é caracterizada essencialmente por dois grandes sintomas, sendo um deles o humor depressivo e o outro a anedonia, ou pelo menos um deles. A anedonia é, de facto, uma falta de capacidade de prazer em fazer as coisas habituais, e o humor depressivo, subejamente conhecido, estar sempre triste, labilidade emocional, sem vontade de fazer nada. Associado a isto, em toda uma panóplia de sintomas à volta, nomeadamente alterações do apetite, alterações do sono, alterações da própria atividade sexual, da libido, e fazemos o diagnóstico tendo em conta esta panóplia de sintomas, naturalmente excluindo causas orgânicas. Quando falamos de causas orgânicas, causas tratáveis não do ponto de vista psiquiátrico, desde logo a tiroide, um dos principais órgãos que mimetiza esta situação. Nas pessoas mais idosas, as doenças neurológicas, claro que sim, começam muitas vezes com sintomas depressivos, e é por aí, altamente incapacitante. A pessoa realmente nota que, com o avançar da própria doença, cada vez tem menos capacidade de fazer as coisas, e menos vontade de fazer as coisas, e menos prazer em fazer as coisas que habitualmente lhe davam um prazer. E as pessoas, de facto, são todas diferentes, e também vamos perceber que o tratamento também pode ser individualizado. Mas quando é que a pessoa deve procurar um médico especialista? Porque esse cansaço às vezes pode surgir, não é? Má qualidade do sono também, mas ser pontual, não é? Esse tipo de sintomas muitas vezes são pontuais, de facto. Normalmente as pessoas não vão ao especialista em primeira instância, muito menos a um psiquiatra, não vão. Por causa daquele estigma que falávamos muito por causa do estigma. E eu costumo dizer que quando as pessoas recorrem a um psiquiatra é porque, de facto, uma coisa não está de facto bem. Normalmente começam pelo médico assistente, normalmente fazem sempre uns suplementos de vitamínicos, fazem uma panóplia de exames, e têm que os fazer, os controles habituais. Agora que começando a estar tudo bem, tem que sim ter outro tipo de investigações e, eventualmente, exames de imagem, mas, mais uma vez, estando tudo bem, se calhar estamos mesmo de volta de uma depressão, que é uma realidade muito comum, porque as pessoas também desvalorizam muitos sintomas, desvalorizam uma noite mal dormida, desvalorizam andar tristes, e vão agravando o problema. As causas são inúmeras. Pois, essa é que é a questão deste tipo de quadros, é que a causa é de facto multifatorial. São tantas que é quase impossível enumerá-las. O que implica também dificuldades no próprio tratamento, porque de facto nós tentar controlar todos os fatores que precipitam a depressão é muito difícil. Estamos a falar de fatores sociais, fatores biológicos da própria pessoa, genéticos, fatores ambientais, do meio onde estão inseridos, obviamente que é mais prevalente em meios com menos recursos económicos, por exemplo. Há uma série de fatores que nem nós conseguimos controlar, e não conseguimos mesmo controlar,
que predispõem as pessoas a este tipo de quadros. Claro, e que para umas pessoas pode ser muito importante, para outras não, vão desvalorizando. Há pessoas que vão desvalorizando, exatamente. E ainda vou dizer mais. Infelizmente, este tipo de quadros não só são desvalorizados pelas próprias pessoas, como pelas próprias famílias. Eles percebem que a pessoa está mal, claro. Mas quando se torna uma situação crónica, acabam por a própria família, as próprias dinâmicas sociais se adaptar à própria pessoa. Ela é assim, sempre foi assim, ou está assim há 10 anos, não vamos fazer nada em relação a isso. Claro. Encaram com alguma normalidade. Não é normal andar sempre triste. Claro. Não Portanto, é normal. devia ser o contrário, incentivar aquela pessoa a procurar um médico, Com certeza. a procurar ajuda e a perceber se há alguma forma de mudar. Com certeza. Quer dizer que haja, então? Claro, exatamente. mas temos que fazer os possíveis para ajudar as pessoas. As pessoas estão mal, têm que se tratar. A primeira linha de tratamento, Sr. Doutor, é de facto a medicação? A primeira linha de tratamento pode ser a medicação. Não é obrigatório ser a medicação. Lá está, como disse muito bem, o tratamento da depressão é muito individualizado. E lá está, e depois na consulta a gente percebe os vários fatores que estão aqui a desencadear isto. E tentamos intervir nesses mesmos fatores. Não raras vezes, nós vemos pessoas na consulta com um quadro depressivo relativamente típico, identificamos as causas e enviamos para a psicoterapia, que é uma das grandes ferramentas. Claro. Mas muitas vezes utilizamos sim o recurso à medicação, porque de facto a psicoterapia é lenta, funciona, mas é lenta. Claro. A medicação é um pouquinho mais rápida, mesmo assim não tão rápida quanto queríamos. Depois, tem a ver também com os próprios estadios da própria doença. Há doenças, como outras quaisquer, mais simples, mais moderadas e mais graves. Tudo que seja moderado a grave, nós classificamos assim pela intensidade dos próprios sintomas e da disfuncionalidade da pessoa, medicamos. Claro. E se quisermos falar novamente de estigma, uma pessoa com colesterol alto toma medicação para colesterol, uma pessoa com depressão deve tomar antidepressivos. Mas porquê é que estes comprimidos têm má fama? É o estigma, tem má fama por ser um estigma e porque há uma série de situações que as pessoas nos relatam, que eu já sei os mitos todos de cor. Exatamente. Uns é que causam habituação, nem sequer é verdade. O outro é que os deixam sedados e nem sequer é verdade. O que deixa sedados são os calmantes, são os ansiolíticos, não são os antidepressivos. Outro é que engordam, também não é verdade. Para a maioria dos fármacos. Também não é verdade. E depois há esta questão de que nós aceitamos ter uma doença cardíaca porque não controlamos o nosso coração. Nós aceitamos ter uma doença pulmonar, não controlamos os nossos pulmões, e aceitamos ter uma doença renal porque não controlamos os nossos rins. Mas alguém disse que o cérebro temos que controlar. Pois eu tenho que dizer que não controlamos o nosso cérebro, não controlamos as nossas emoções, nem os nossos sentimentos, e não controlamos uma série de características fisiológicas que é o nosso cérebro controla. O nosso cérebro controla a digestão, o nosso cérebro controla a menstruação, o nosso cérebro controla as hormonas, e se isso está tudo disfuncional, a depressão também aparece por aí. Em que se encararmos como uma doença cerebral, claro, conseguimos outro tipo de resultados, sem dúvida. Estamos no bom caminho, imagino. Ainda temos um caminho para percorrer, mas já estamos no caminho correto. Sr. Doutor, o que é que significa então estes doentes serem resistentes ao tratamento? Pronto, estamos a falar de uma pool de doentes, infelizmente bastante significativa. Tal como disse ao início, é uma percentagem significativa de doentes que são resistentes à medicação. Resistentes à medicação tomam pelo menos dois antidepressivos diferentes na dose e tempo ideal e os resultados são muito fracos. Só que esta percentagem chega a 1/3 de todos os doentes com quadro depressivo. É muito significativo. Não sou só eu que o digo, mas na comunidade médica estamos entre paz, estamos sempre a falar que nós temos um grande problema com os antidepressivos. Porque realmente têm aparecido novos antidepressivos com menos efeitos secundários, o que é ótimo, mas do ponto de vista da eficácia, vem acrescentar muito pouco. Vem acrescentar pouco a medicamentos que apareceram quando eu nasci. Portanto, e em termos de inovação, a área da psiquiatria é muito pobre. Nós temos áreas médicas que a cada ano saem novos fármacos, a oncologia a cada 3 meses está a nascer novas formas de tratamento, e ainda bem, e a psiquiatria tem novos fármacos a cada 10 anos, face o exagero. Neste momento surgiu este novo fármaco exatamente para dar resposta a este tipo de doentes.
Porque até agora este tipo de doentes nós usamos uma série de estratégias alternativas, Claro. como há várias associações, várias potenciações, não só os antidepressivos, como outro tipo de fármacos, psicoterapia associada, até esquemas de hospital de dia nos hospitais, às vezes vários internamentos, porque às vezes o internamento também pode ajudar, medicação na veia, tanta coisa. A verdade é que são doentes resistentes, que andam nisto há anos, e as melhorias são parcas. Portanto, não é para todas as pessoas que são diagnosticadas com depressão e muitas vezes pode-se passar, de facto, muito tempo, meses e até anos, porque é preciso dar oportunidade à outra medicação e outras formas de tratamento para atuarem, não é? Exatamente. E é isso que acontece. E não é para todas as pessoas. Nem é um tratamento para curar a depressão. Também já tive muitas vezes essa dúvida. Pessoas que fazem o seu antidepressivo e andam bem, mas gostariam de deixar de tomar o antidepressivo. Se calhar não é boa ideia. É isso. Não é para esse tipo de pessoas. É para pessoas que fazem 1, 2 antidepressivos, 3 antidepressivos, outros fármacos e estão mal. E não saem dali. É para este tipo de pessoas. E não invalida continuarem a tomar a medicação. Têm que continuar a tomar a medicação, de facto. Muito bem. Porque isto é um potenciador diferente, muito mais eficaz, sem dúvida nenhuma, e que traz outra qualidade às pessoas. Vamos mostrar lá para casa, então, este tratamento inovador. Trata-se de uma espécie de um spray nasal, Sr. Doutor? Isto é literalmente um spray nasal. Até nisto o tratamento é inovador, na medida em que estamos a falar de um antidepressivo de aplicação nasal. Que é uma coisa completamente diferente. Sim. As particularidades do fármaco, e quero deixar uma coisa bem clara, nós não estamos a fazer experimentos, nós não estamos a utilizar... Não, já está aprovado, não é? Isto claro. está mais do que aprovado, isto utiliza-se na Europa inteira. Claro. Está mais do que aprovado, está mais do que estudado, isto é só mais uma ferramenta que, na minha opinião, vem fazer alguma diferença, pelo menos a nossa experiência é que está a fazer alguma diferença. E as particularidades é esta, faz a nível de spray nasal, tem que se fazer em meio hospitalar. Não, portanto, não vão encontrar nas farmácias que usam por aí, tem que se fazer em meio hospitalar, obedece a um determinado esquema, que a seguir posso falar sobre isso, e tem duas particularidades que mais nenhum antidepressivo tem e que fazem, de facto, é isso o grande potencial do fármaco, que é o tempo de ação atua muito rápido. Ao fim das 48 horas começa-se a ver os primeiros resultados, coisa que é impossível nos nossos antidepressivos, não existe. Os nossos antidepressivos habituais demoram sempre 2, 3, às vezes 4 semanas a fazer efeito quando fazem efeito, não é? A correr bem, não é? Este atua muito rápido, portanto, tem também uma aplicação a nível da urgência, naquela ideação suicida, ideias de morte muito graves, tem uma aplicação a nível da urgência. Nós já fizemos nesse tipo de doentes e realmente resolveu a situação muito rápido, evitando até inclusivamente o internamento, que é um objetivo. E a segunda característica do fármaco é, de facto, ser um potenciador de altíssima qualidade para aquelas pessoas cujos antidepressivos pura e simplesmente não pegam. Vem-nos acrescentar uma nova linha de tratamento que tem resultados muito promissores, pelo menos na Europa inteira, nos estudos e mesmo a nossa experiência pessoal, que ainda é parca. Mesmo assim, não deixamos de ser o centro do país que mais faz o fármaco neste momento ainda. E porquê é que tem que ser aplicado, feito em ambiente hospitalar? Tem que ser em ambiente hospitalar porque ele tem 2 ou 3 características que a pessoa precisa ficar sob vigilância. Uma delas é que cria um efeito, uma dissociação, uma sonolência. Quando eu falo de dissociação, as pessoas parecem que estão a flutuar um bocadinho fora da realidade. A maioria dos doentes encara isso como um sintoma positivo. Não ficam assustados, encaram como positivos, ficam relaxados naquela sensação. E depois tem a questão da hipertensão. O fármaco produz um pico de hipertensão, por volta dos 40 minutos da aplicação. O que nós temos visto é que, de facto, as tensões sobem sempre, mas não é nada para preocupar. Claro. Obviamente, um pré-requisito para fazer o fármaco é preciso ter a tensão arterial controlada. Claro. Se o doente chega com a tensão arterial completamente descontrolada, não faz. Muito bem. Primeiro controla a tensão, só depois é que se pensa no tratamento. E quanto tempo depois da aplicação é que tem alta, é que pode voltar à sua vida? O tratamento dura cerca de 2 horas. Depende, é muito individualizado, depende de doente para doente, mas em média é sempre 2 horas e ficam completamente normais.
E quantas vezes por semana? 2 vezes por semana durante 4 semanas. Este é o tratamento de indução ou o tratamento de urgência. Posteriormente a isso, pode-se fazer o tratamento de manutenção, 1 vez por semana e depois ir diminuindo, é isso que está preconizado. Mas as 4 semanas de indução começa-se a ter uma perspectiva boa do fármaco. A boa notícia é ao fim da primeira semana, e nós temos isso documentado, ao fim da primeira semana começam a haver muito bons resultados. Sr. Doutor, e as pessoas devem manter as suas sessões de psicoterapia, por exemplo? Não, mantém tudo. Ótimo. Mantém tudo. Isto é um adjuvante, mantém a mesma medicação, mantém os mesmos antidepressivos, com os quais se deram melhor, com os quais produziram um melhor efeito, chamemos assim, mantém tudo. Não é fazer o fármaco e deixar toda a medicação, bem pelo contrário. Mantém tudo, mantém a psicoterapia, mantém tudo. E há casos, de facto, de pessoas que deixam de ter alguns daqueles sintomas, não é? Que interferem muito no seu dia-a-dia e qualidade de vida, notam melhorias muito positivas. As pessoas, esta também é outra questão do fármaco. As pessoas, com os nossos tratamentos, excetuando os calmantes que tomam, ou os hipnóticos para dormir que tomam e, de facto, notam um efeito imediato, os nossos fármacos as pessoas tomam e não notam nada. Pois. Com este notam, porque isto vai imediatamente, através do nariz, vai diretamente ao cérebro, portanto, notam imediatamente. E os efeitos positivos também são imediatos. Quando digo imediatos, estamos a falar até às 48 horas. Sim, claro. Pronto. E sim, melhoram. As pessoas melhoram, são as pessoas que nos dizem, nós também documentamos através de escalas essa própria melhoria e estamos no bom caminho nesse aspecto. Acho que veio acrescentar, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pela sua presença e esta explicação, Sr. Doutor. Vamos então agora ouvir os nossos telespectadores. Portanto, se ainda tem alguma dúvida sobre este tratamento inovador para a depressão, pode colocar a sua questão através do número de telefone 22-508-3297. Outra questão, claro, o seu caso, o seu testemunho ou dúvida que diga respeito à especialidade de psiquiatria, também cá estamos deste lado para o ajudar. Para isso, deve também marcar este número de telefone 22-508-3297 ou também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo, o último do programa de hoje. Regressamos para a quarta parte, vamos ouvir o seu testemunho, a sua pergunta e depois, bem perto das 15h30, saberemos quais são os assuntos em destaque no programa Viver Aqui de hoje. Até já.